Então, a televisão, portanto, no fundo, é um eletrodoméstico. É a frase do Fellini, é um eletrodoméstico, financiado por vendedores de eletrodomésticos, desde geladeira até os celulares atuais, aos carros. Mas é um eletrodoméstico que funciona por imagens e com um pedagogismo implícito. Porque a televisão é pedagógica, tem um pedagogismo. Não é a educação clássica, mas tem um pedagogismo. O pedagogismo é o seguinte: há 7 décadas, a televisão vem ensinando que cada um de nós deve administrar uma imagem própria. Cada um de nós tem que ter uma imagem. Que é uma atualização da velha persona. Persona, sabe do latim, quer dizer máscara, né? Pessoa. Quer dizer, a velha máscara com que você constrói a personalidade. Portanto, isso é anterior à imagem televisiva. Mas a imagem que devemos administrar é uma ampliação dessa persona. Então, antes era a velha moral que mandava cada um de nós administrar psicologicamente a persona própria, ou o direito que vai dissolver as diferenças individuais na figura da pessoa jurídica. Agora, a gestão da persona, a gestão de sua personalidade, é um imperativo das novas formas de relações sociais e das novas tecnologias da comunicação, como a internet, como as redes sociais. Na verdade, essa atração da rede é que você administra, de algum modo, a sua imagem. Você administra, quer dizer, o que predomina, fora desse ensinamento, o que predomina na televisão é a reciclagem culturalista. É uma reciclagem de conteúdos culturais, mas com esse pedagogismo da imagem. Ensinou. A imagem hoje é fundamental. Aliás, tem um programa, eu acho que é a única rádio que eu assisto, que é uma rádio que eu ouço. Depois que troquei de carro, ficou mais fácil para mim ligar o rádio anterior, não ligava nunca. Esse eu ligo e eu vejo a CBN, que é uma rádio golpista. Mas eu gosto do noticiário ali, porque é fácil para mim. E a 90.3 de MPB. E tem todo dia um programa, às 8 horas, que é o programa da imagem. Não sei se vocês já viram. É um programa técnico. Como melhorar a imagem. Você não faz nada sem imagem. Sua firma, você tem que ter técnica de imagem. Se você é um professor, sua técnica de imagem. Cantor, técnica de imagem. Entendeu? Eu não vi ensinar ainda um miliciano ou um assassino desse, tá? Mas deve ter uma imagem também para melhorar a sua relação com a polícia. Então, o que predomina, portanto, na televisão é essa reciclagem culturalista e esse ensinamento de que devemos ter uma imagem mais do que uma persona moral. Uma persona moral. Então, quando a linguagem do dinheiro está ausente do sistema televisivo, aí é que sobra a dimensão da cultura. Se a linguagem do dinheiro está ausente, entra essa dimensão da cultura como um contraponto. É por isso você tem uma expressão, uma TV Cultura, de Cultura de São Paulo, que está em decadência. Então, você diz, olha, a TV Cultura de São Paulo é forçosamente alguma coisa diferente da TV comercial. Por quê? Porque ela recalca interminavelmente produtos já consagrados pelo mercado. Ela tira de sua programação. Então, a cultura que aspire à representação de valor público ainda guarda alguma coisa da transcendência oitocentista. Tem um pano de fundo praxeológico, um certo ativismo social por meio da ideia de cultura. Então, as programações de TV pública ou de TV Cultura vão nesse sentido. Então, você pega uma programação, por exemplo, TV Brasil, que é um programa da EBC, que o governo Temer acabou. Eu não sei se devia acabar, eu na verdade, eu nunca vi, por uma questão de não ver muita televisão, mas me entrevistam muito por essa TV Brasil. Me disseram que eu sou um herói da TV Brasil, que eu apareço muito. Mas eu não sei se isso tem qualquer importância. Eu suspeito que não tem audiência, é traço. Né?
Parece que a própria Dilma Rousseff chamou de TV traço, né? Porque não tem audiência. Embora esse traço também é uma coisa discutível. Porque quando eu dirigi a TVE, me disseram às vezes que a TV tinha traço para programas, determinados programas. E quando você vai ver o que é esse traço, na medição, é um público razoável, o traço. Isso é uma coisa interessante. Não é um público comparável à da televisão. Traço, não é zero. É uma coisa que não é significativa em termos de audiência. Mas aí, digamos, você faz um programa sobre, digamos, como ensinar estudantes, um programa de matemática, competição de matemática, ou iniciação à física. Se 20 jovens ou 20 pessoas veem repetidamente uma incitação desse programa desse, isso pode ter um resultado, digamos, escolar, mais importante do que 2 milhões vendo uma novela. Isso. Já levantei esse argumento uma vez. Esse traço pode ser socialmente produtivo, mas isso não interessa também ao mercado. Isso não é significativo para o mercado. Então, traço é nada. Traço é o zero. Né? Porque aqui é a quantidade que efetivamente é significativa. Então, o problema é que, apesar da real importância histórica, como substituta do determinismo do instinto natural, a noção de cultura continua, com internet ou sem internet, com televisão ou sem televisão, continua ambígua e abstrata. A noção de cultura continua ambígua e abstrata. E essa ambiguidade da noção permanece, apesar das semelhanças evidentes ao longo das diferentes etapas da sociedade ocidentalizada. Quer dizer, é curioso isso, porque tudo isso se faz e se justifica eticamente e politicamente em nome da cultura. Tudo. Mas não se sabe realmente de que cultura é que está se falando. E o que é exatamente cultura? É uma noção totalmente ambígua, totalmente abstrata, mas que justifica, como um lastro ético, um pano de fundo ético, todos os investimentos tecnológicos que se fazem. Por exemplo, o investimento que se faz na inclusão digital. Então, a inclusão digital de jovens, digamos, de periferia, ou inclusão digital de pessoas que não têm o computador em casa, que não podem comprar computador, que não conhecem o computador, e se faz isso como um imperativo, ao mesmo tempo educativo, pedagógico e mesmo moral, sem efetivamente se perguntar o que é que, em termos educacionais ou culturais, no sentido produtivo, essa inclusão digital se dá. Ou serve para quê? Quer dizer, o ter acesso efetivamente a um computador, é socialmente produtivo e significativo? Nunca se faz essa pergunta. O que importa é o seguinte, é preciso incluir. Se você não tem acesso ao mundo digital, você é um excluído digital. Né? Isso é significativo. E isso é simplesmente ridículo. É simplesmente ridículo. Tem um amigo meu baiano, eu acho que falei acho que é um professor de filosofia aposentado, que não foi outra coisa senão estudar filosofia, foi um excelente professor de filosofia, um pouco, estuda mais do que lê, mas conhece muito, altamente culto. Eu contei aqui da vez passada, ele chegou na semana passada ao século XXI, porque depois de anos eu tentando forçar ele, até me oferecia dar um computador para ele, não queria, ele resistia. A filha, ou o neto, finalmente, comprou um tablet, deu para ele gosta de música, e ele agora não sai de cima do negócio do tablet para ouvir música. Aí eu só me perguntei, fulano, para dizer o nome dele, e é amigo íntimo meu, falo sempre com ele, eu disse, quer dizer que até a semana passada você era um analfabeto, então era um excluído do mundo da cultura? Não era possível. Esse cara, ele estava excluído.
totalmente não tinha, agora entrou com o tablet, ele já está, porque ele é obsessivo. Daqui a pouco ele vai saber mais de que tablet do que muita gente que estava a tempo ali, porque ele é obsessivo, ele está aposentado, ele vai saber muito dali. Mas ele era excluído até então do universo cultural moderno, novo, e agora está incluído, agora é a inclusão. Então, eu pego esse exemplo simples para mostrar o seguinte: não ainda refletimos que tipo de exclusão é essa, que tipo de inclusão é essa, mas ela passa a ser um valor educativo no MEC, em programas educacionais do MEC, em escola, em discurso de governo. Só que não sabemos por quê, mas o mercado sabe. É o mercado que está por trás disso. Independente ou não de ser bom, pode ser que seja bom, estou dizendo que não é não, né? Vou dar um computador a cada jovem na escola. Não quer dizer que esse inclusão digital como um valor educacional, isso só se prova em argumentos de mercado. Não tem nenhum outro argumento além disso. Tem nada além disso. Ora, então, vejam só. Eu não vou, já falei, eu acho que demais. Eu quero só chamar a atenção no seguinte, que diante do mercado, em face do mercado, das injunções do mercado pai, a expressão valor, o que é o valor diante do mercado, tem que ser buscado na ética. E ética definida como essa coisa que não tem preço. Tem um fim, mas um fim sem preço, que justifica a partir de si mesmo. Justifica a partir da inesgotável, da incontível dignidade do sujeito humano. E essa dignidade não é abstrata, não é um wishful thinking. Essa dignidade está, em termos políticos, no usufruto, na apropriação de direitos de cidadania contemporânea, que são os direitos sociais. Essa dignidade pode ser falada, pode ser prolatada quando o sujeito tem direitos de educação, que é um direito social, um bem social que ele deve se apropriar, tem direito de saúde, tem direito de habitação, tem direito ao trabalho digno. Portanto, não é uma coisa vaga e abstrata. O que é isso, o ser digno? É a conjunção dele com direitos sociais. Por isso que eu comecei falando de direitos sociais. Eu disse, olha, esses direitos sociais que estão assegurados, que estão inscritos na conjunção, na Constituição de 88, esses direitos, eles estão ameaçados nesse momento. Anotem aí. Eles estão ameaçados. Porque o que as elites nacionais, não apenas nacionais, talvez internacionais, que é uma onda de extrema-direita, não é no Brasil, mas no mundo, a onda direita. A primeira coisa que se pensa em fazer é restringir ou acabar com os direitos sociais. Privatizá-los. Fazer deles uma apropriação individual, como se todo mundo tivesse renda, tivesse possibilidade de se apropriar desses direitos. Não tem. A maioria não tem. Portanto, a mídia, televisão, já nasceu, já se desenvolveu parceira ou inimiga desses direitos sociais. O compromisso dela foi com outro. O compromisso dela foi com o mercado. O compromisso dela foi com as finanças. Portanto, é um compromisso sem valor ético. Portanto, a batalha, e é possível batalhar contra isso. A batalha, a bandeira dessa batalha é a bandeira do valor. E valor significa dignidade mais direitos sociais. Terminei um pouco mais cedo para dar mais, se vocês quiserem fazer perguntas, que é da próximo mês, eu não venho para a aula final, já avisei aí que eu vou estar nesse congresso da Inglaterra, do IMCR. Tem um congresso sobre, eu estou numa mesa lá sobre, eu e a Raquel, ela é um negócio de saúde, um congresso sobre democracia e imprensa no Brasil. Um bom momento, aliás, para falar disso,
Inglaterra, porque eu acho que a imprensa brasileira participou aqui do que eu estou chamando de um golpe. Foi um golpe aqui no Brasil. Queria deixar isso claro. Aqui foi um golpe. Tecnicamente não foi, mas efetivamente foi. Temos lá. Então, é isso. Podem fazer perguntas, se quiser. Professor, isso eu falo. Parece estar sendo construído um outro tipo de valor, não necessariamente positivo, mas é um valor, digamos assim, descarado, da grande mídia brasileira. Uma mídia que nega a possibilidade de não haver pluralidade nas opiniões, mas mesmo a mídia internacional associada a determinados grupos financeiros profundamente neoliberais, identificam, pelo menos nos editoriais, em algumas matérias, isso que algumas pessoas, alguns intelectuais, como o senhor mesmo, têm chamado de golpe. Por outro lado, parece haver um momento de inflexão na construção desse novo valor. E essa inflexão justifica que determinados valores sociais sejam atacados, né? Vamos aumentar exponencialmente o tempo para que você possa se aposentar, vamos privatizar, vamos realocar recursos. Mas, para além do interesse claro financeiro nisso, existe uma construção valorativa disso, né? Existe uma construção de que é isso que tem que ser feito neste momento tenso da cultura e da economia brasileira. E essa justificação se dá ali no discurso da mídia, quase não, efetivamente diariamente. Como o senhor avalia a construção desse novo valor, né, desse momento, de certo sentido, cultural, capitaneado pela mídia, talvez o interesse das instituições financeiras bancárias, né, no país? Olha, eu acho, né, de certo modo, nós estamos no rescaldo da falência dos ideais políticos do que se chamava socialismo. Quer dizer, sempre se disse, e eu sempre disse isso, que eu acho que fora do capitalismo, fora do capital, só a santidade. Eu não vejo, fora da lei estrutural do valor, que é o capital, recursos históricos concretos, efetivos, porque houve a falência de todas as experiências socialistas também no mundo, faliram no leste europeu. A experiência socialista da China é um misto de capitalismo com alguma coisa que eles chamam de socialismo, e dá certo em termos industriais, mas não dá certo do ponto de vista humano, que é a novas formas de escravidão, se desenvolve naquele trabalho da China. E as 3.300 fábricas americanas lá, a maioria dessas fábricas de iPads aí, é porque aquilo é trabalho escravo e o produto sai barato para eles. Então, eu vejo um fracasso, digamos, quase que total, das experiências ditas socialistas no mundo, que era um discurso que você podia contrapor frontalmente a esse outro, que é o da esperança no capital. A esperança no capital. Por outro lado, o discurso de esperança do capital morreu desde os anos 50 com o Clube de Roma. Quer dizer, antes do Clube de Roma decretar a falência das esperanças limitadas do capital, se dizia que com a riqueza, com a tecnologia, progresso viria para todo mundo. Essas ilusões foram abandonadas. O que é que restou como esperança para o discurso do capital? A tecnologia, a técnica. O grande sucesso, efetivamente, do capital é a tecnociência.
cada vez mais nós somos mergulhados num sucesso técnico sem fim, onde o horizonte são as máquinas, de algum modo, e eu não sou anti-máquina, mas tomar o lugar, está em uma parceria crescente com o humano. Então, eu diria que é um esvaziamento de discurso, é um esvaziamento de fala. Não há fala capaz de se contrapor ao discurso triunfante do liberalismo, ou do neoliberalismo. Mas esse discurso triunfante, por outro lado, não é um discurso de fala. Lacan diz uma coisa muito séria. Sim, ele diz, olha, nenhum discurso precisa de fala para subsistir. E nós achamos sempre o discurso como uma atividade concreta da fala. Ele diz, olha, mas não. Ele disse numa entrevista à televisão, nunca desenvolveu isso muito bem. Está no 16º seminário dele. Ele diz, um discurso não precisa de fala para subsistir. Às vezes é simplesmente a posição sua no circuito da fala, é sua intenção, é seu gesto. Então, esse discurso do capital neoliberal não precisa de fala forte para subsistir. Não precisa. Basta dizer o seguinte, fracassou o outro lado. Isso está sendo dito aqui, por exemplo, nesse momento, com relação ao PT. E é verdade. Não fez nenhuma reforma, nem objetiva, nem subjetiva de Estado. Teria que ter feito uma reforma objetiva e subjetiva. Eu falo da consciência, da subjetividade, da consciência de classe das classes dirigentes no Brasil. Ao contrário, aderiu à lógica partidária e mexeu numa coisa cara ao discurso conservador, discurso de direita, que é a questão da corrupção. O udenismo nunca desapareceu da paisagem brasileira, e com esse roubo todo aí, agora voltou forte. Eu não falo em fascismo, a noção mais forte, para caracterizar melhor, mas há um udenismo generalizado na paisagem que se manifesta, porque não é porque se roubou, porque se roubou demais. Se roubou em híbris, em excesso, e as elites todas estão comprometidas com esse roubo, e é preciso encontrar bode expiatório. O PT fez por onde? O PT, para mim, se liquidou, é preciso um outro, igual. Embora vá continuar juridicamente como partido. Ora, então você não tem discurso. Você não tem discurso. Esse modelo que está aí, liberal representativo, parlamentarista, está esgotado. Ele acabou. Você diz, ele acabou, e por que continua aí? Porque é um sistema jurídico que o mantém, que sustenta. A correspondência disso na mídia está o seguinte, olha, eu fui, muitos anos, eu trabalhei uns 6, 7 anos em revista, quando eu era jornalista, em Bloco Editores. Quando eu trabalhei em Bloco Editores, eu fui redator da Manchete, chefe de redação, essas coisas, e já era uma porcaria aquilo. Era uma porcaria. Isso, por que se vende, se compra essa revista? Entre meus exemplares. Não faz nenhum sentido. É um bando de gente aqui capaz de estar dando boa aula. Redação. Tinha um bocado de intelectual bom. Gente na academia. Que escrevendo aqui sobre se a perna da moça tem celulite ou não. Ou se... Porque no fundo era isso. Saber se olha uma foto, o grande jornalista dizia, isso aqui não presta, tem celulite. Veja só. Já não prestava. Por que continuava? Porque o mercado sustentava. Não tinha nenhum outro veículo daquela linha capaz de ancorar os anúncios que existiam, precisavam ser colocados. Aí você diz, por que precisavam ser colocados? Porque vende com sobrepreço que está ali. Eu poderia dar mostrando um exemplo de um relógio, não vou dar o nome da marca, que eu não, que eu sei, era montado, por exemplo, com peças na Zona Franca de Manaus. Você vendia, digamos, relógio desse por, digamos, eu não sei, 3 mil cruzeiros, ou 2.800, sei lá. Mas aquele relógio realmente montado em outro lugar no camelô, custava 50, 60. O mesmo. Aquela marca que dava o sobrepreço. E por que aquela marca dava sobrepreço? Porque anunciava. O anúncio compensa.
mas não nos compensa muito. Então, tecnicamente, editorialmente, aquilo era uma porcaria, mas vendia, mas era sustentado publicitariamente. Então, o sistema carrega zumbis. O sistema empurra zumbis. Não é à toa que nós estamos numa época de tanto prestígio do zumbi. Olhem para os filmes. Eu nunca entendi, tem o Walking Dead, minha filha disse, mas você não viu ainda? Eu disse, eu não quero ver zumbi. Os zumbis estão aí, rapaz. E zumbi carrega coisas absurdas. Lobisomem. Quando eu era menino, eu tinha medo de Drácula. Naqueles filmes de Drácula, quando eu tinha 14, 15 anos, eu dizia que não tinha, mas ficava olhando para trás depois de ver o filme, com o Drácula. As meninas hoje, eu tenho uma neta, tudo apaixonada pelo Drácula jovem aí, que é uma cara, um jeito magro, fortíssimo, uma cara que a gente chamava na Bahia de onanista, uma cara de quem vivia no quarto trancado, fazendo aquela coisa. Mais forte. Eu não entendo Drácula, lobisomem, zumbi. Nós estamos cercados de objetos mortos. Eu acho que tudo isso é alegoria para mortes que a gente está carregando. A morte do sistema representativo, a morte das esperanças de progresso ilimitado, a morte de um sistema editorial. Vocês já viram que continua fazendo todos esses fascículos, essas revistas de editora paulista, que não vende mais, ninguém compra aquilo na banca, mas estão vendendo. Há um sistema que sustenta isso. Ora, a mesma coisa, o capital está sustentando todas as esperanças, porque, do ponto de vista econômico concreto, ele vende os seus restos. Ele vende, ele sustenta. Então, nós não temos, ao nível da massa, ao nível do grande público, uma retórica ou a antirretórica que lance, se é o caso, um bom debate, uma boa discussão, isso que eu falei aqui. E sabe por que talvez não tenhamos? Porque a democracia de opinião talvez tenha acabado também. Talvez tenha acabado. Nós estamos numa democracia de emoções. A expressão não é minha, mas eu tenho falado dela. Ao invés de uma democracia das opiniões, de você me dar sua opinião, eu lhe dou a minha, e nós brigamos para ver a opinião que ganha, isso não importa mais. O problema é saber se a sua emoção é mais forte que a minha. E, infelizmente, no espaço público está aí, a sua emoção é mais forte se você for mais agressivo do que eu. É isso que a internet te diz. Eu lhe dou isso e você... Eu vi isso outro dia, eu vejo muito por sinais, por sintomas. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, porque já tive uma coisa judicial com ele. Mas ele está discutindo, está dando uma espécie de entrevista pública, ele não mora aqui. E um sujeito da Bahia, Luiz Motti, que defende a causa dos homossexuais. Parece que é um ativista antigo dos homossexuais, quis ter um diálogo também. E pergunta, mas o senhor não acha que essa exposição sua é homofóbica? Faz essa pergunta assim para ele. E ele vira-se. O cara, ele estava discutindo normalmente. Ele disse, vá tomar. Pro cara. Acabou o debate, o diálogo com esse ator. E eu vi que o Motti, o sujeito, ficou acovardado. Ficou imobilizado, porque não esperava aquela resposta. O cara que fez é inteligente. Ele não queria argumentar, ele sempre que para aquele ali, ele ia acabar com qualquer discussão, como a internet acaba nessas redes sociais. Quem é o mais violento? Quem é o mais duro? Quem é o mais escroto? E você agora. E pá, acabou a discussão. Eu acho que na democracia das emoções, em que não há razão, se ela não é atravessada por uma perspectiva ética, que é a do sentimento, as coisas pioram.
Qual é a diferença entre uma democracia da emoção e aqui o sentimento? O que é essa democracia? É que a emoção, o sentimento, é uma emoção atravessada por uma sensibilidade lúcida. É atravessado pela lucidez. Né? Se nós perdemos a lucidez e ficamos ao sabor da pura emoção, a violência emerge, a violência aparece. É a lei do mais forte. Nós estamos vivendo esse momento. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo esse momento. E nós vimos isso exacerbar muito nesse embate antes do impeachment. Eu acho que foi um momento importante aqui no Brasil para ver aflorar e revelar o pior de cada um nas emoções, na falta de debate, na falta de argumento. Você pode argumentar muito bem, ninguém escuta realmente mais. Ninguém escuta. Porque escutar virou também uma mercadoria cara. Atenção é mercadoria cara. Atenção é mercadoria cara. Você paga a um analista para te escutar 50 minutos. Ele não precisa dizer nada, ele fica só escutando ali. Já mereceu o dinheiro que pegou da sessão. Já mereceu, porque é isso. É você falar em si mesmo e alguém escutar, já tem valor econômico aí, nessa escuta. Então é isso. Eu acho que há um esvaziamento do logos racional, um esvaziamento do espírito deliberativo, do espírito onde se forma a solidariedade, onde se constitui uma certa racionalidade. Então, isso não é eterno, certamente. Vai ter um momento de parar, mas eu acho que nós estamos atravessando esse momento. Não há discurso para se contrapor. Então, você pode dizer qualquer coisa para mim. Como eu sou, depois eu não discuto, assim, não brigo, não, né? Eu ouço muita coisa de áreas diferentes. Eu convivo em certos meios, os meios, você sabe, negócio de luta que eu faço, com gente muito conservadora, e quando você deixa falar, o que você vê aflorar é um fascismo mesmo. Quanto mais você escuta, mais você vê. Quanto mais você escuta, você vê. E aí, você diz, mas como é que pode? A pessoa formou-se na universidade, foi técnico, engenheiro bom, boa gente, boa pessoa, família, não é o marginal. Como é que ele pode pronunciar um julgamento desse? Eu quero cortar a cabeça. Aí você diz, como é que pode isso? É porque está ali. Está ali. Não há discurso para isso. Aí a emoção que vem para resolver é a mesma emoção do miliciano. É a mesma emoção do Bolsonaro, um cara desse. É o fundamentalismo. Porque eu disse que comecei dizendo hoje aqui que o fascismo é uma afecção do espírito. O fascismo é uma doença do espírito. Não é apenas um fenômeno político. É o fechamento. É um fechamento. Não me relaciono com nada. Foi isso o nazismo. Não me relaciono com nada. Só com a própria lógica nazista, a própria lógica de intolerância do outro. É difícil mesmo para a esquerda que estuda, assim, admitir essa coisa do fascismo inerente à pessoa. Tem que buscar no político. Mas eu dou exemplos de, às vezes, fascismo, para ver o que eu fazia, eu não vou na grande antropologia e na grande análise política, às vezes em coisas do cinema. Por exemplo, um dos melhores filmes que eu conheço para ver o fascismo italiano, está na violência política. É um filme, eu recomendo muito a vocês, você nunca viu, chamado Una giornata particolare, de Ettore Scola. Já viram assim? Um dia particular, com Marcello Mastroianni e a Gina Sofia Loren. Nossa, é um dia, na Itália fascista, a família toda fascista, o pai fascista, vai com o uniforme, o filhinho fascista, com aquela roupa fascista, vão para um discurso do Duce, de Mussolini, vão assistir um comício. E ela ia ficar em casa, fazer a comida, e no prédio tem um intelectual, um jornalista, que é suspeito que está para ser preso, homossexual, que é o Marcello Mastroianni. Olha, esse filme é fantástico. É fantástico. Ele
nesse intervalo, enquanto o marido... Bom, a atitude do marido e tudo é fascismo, aquela brincadeira grosseira com ela, mulher em casa. E ela acaba se encontrando com esse jeito no terraço, vocês viram, e o filme inteiro é um diálogo dos dois. Onde ela vê e tem contato com uma pessoa diferente, pensando, ser delicado, um homem atento, a mulher, ela fica tão doida que tenta seduzir ele, ele diz para ela, olha, não adianta, eu sou realmente homossexual, mas acabam tendo um negócio ali, mas é mais para ele deixar ela muito à vontade, assim, mas ele diz, não, isso não quer dizer nada, foi só uma gentileza. Olha, esse filme, o nazismo transparece com mais clareza disso que eu estou falando de afecção e espírito do que qualquer tratado de antropologia ou de sociologia. Vale a pena vocês buscarem esse filme na coisa e assistir, para ver o que é o fascismo. E ela, sim, ela conta, tem um passagem desse livro, estou contando o filme, mas não tem importância, que ela estava um dia no parque, com outras mulheres, embalando as crianças, e Mussolini vem a cavalo. Ele passeava de cavalo. Bom, vem a cavalo e para. É verdade que é Sofia Loren contando, então, é linda, né? E aí ele para e olha para ela, dá aquela olhada de cima do cavalo. E ela eletrizada, com aquele olhar, por um instante ele olhou para ela. E ela aí conta para ele assim, nesse dia, voltando para casa, eu soube que eu estava grávida de fulano. É fantástico, porque ela já estava grávida, mas ela soube naquele dia, com aquela olhada de Mussolini. É a natureza, ao mesmo tempo, libidinal, fascinante do que é o fascismo, né? Essa afecção de espírito. Então, eu acho que um aspecto desse, uma dimensão dessa, que é impossível de aparecer num debate público. Não tenho dúvida, é impossível. Você bota isso, você politicamente expôs. Está esquecendo a classe social, a conceito de classe, a coisa, então não dá. Depende de onde você coloca, como você coloca. Mas isso existe, e isso nós estamos atravessando nesse momento. Vamos ver. Não tenho dúvida que grande parte desse ódio, o que apareceu, independente dos desacertos desse governo, que foi desastroso, da Dilma, eu acho que foi desastroso, foi muito ruim, independente desse desacerto, foi ter tocado, por isso que eu falei do Gil e Caetano aqui, tocou numa coisa de escola e família, não sabe o quê, e bota esses caras para fora, né? Mexeu numa certa coisa masculina, escola e família. Eu acho que o grande problema foi certas posições de classe que, apesar de tudo, o governo do Lula para cá tocou. Cotas, Bolsa Família, a classe média, o fascismo na classe média, não pôde suportar isso. Não pôde suportar. Espera aí. Então, o meu negro, que estava ali, não está mais ali, está aqui. Você não pode mudar macaco do galho. Nesse país aqui ainda não pode. Por isso que eu disse que a forma social escravagista não acabou ainda. Não acabou. E apesar dele, porque eu tive cargo público, conheci algumas dessas figuras assim de perto, Lula inclusive, apesar dele, isso foi tocado. Isso foi tocado. E aí, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Qual é o limite para isso? O ódio vem daí. Esse ódio de classe média fascista. Agora, do ponto de vista das classes dirigentes sociais, não. Isso aí é outra coisa. Aí quer um outro tipo. Aí sim, querem afetar, atingir diretamente os direitos sociais. Porque isso parecia que custa caro ao Estado. Só que a gente está sabendo hoje que o que custa caro ao Estado é a corrupção, o dilapidamento de recursos, o que fizeram aqui com o Rio de Janeiro. Uma desagregação intolerável, insuportável. Eu entro com o coração partido aqui nessa universidade. Eu estou aqui há alguns anos, primeiro como sou visitante, agora como pesquisador visitante, porque eu faço essa
coisa aqui por mês, mas eu dizia a todo mundo, eu sou do FRJ, eu disse, olha, como eu gosto daquela universidade. Eu vejo uma diversidade humana, eu vejo as pessoas satisfeitas. Eu dei aula na graduação aqui, dois anos passados, dei um curso sobre política, tinha 70 pessoas na sala, muito atentas, e eu vi que eram felizes de estar aqui. Gente do subúrbio. Eu vejo a universidade hoje, nesse caos aqui, parada, isso me parte o coração. É um plano consertado. Você acabou de me dizer isso, é verdade. Tem um plano. No fundo, vamos entregar de bandeja isso aí. Tem pobre demais aqui dentro. Só falta dizer isso. Né? Então é isso. Eu respondi longamente a sua questão, não sei se respondi, mas é isso. O senhor coloca que a consciência profissional dos jornalistas seria técnico-deontológica ou de uma moralidade corporativa, fazendo uma análise da cobertura sobre o déficit previdenciário. Né? E agora, de um tempo para cá, essa situação tem de alguma forma, se confrontado justamente com essa cobertura do processo do impeachment e de toda essa coisa que a gente vê dentro dessa linguagem de jogar uma mídia golpista, digamos que é claramente a atuação dela. Né? Mas o mercado tomou conta desse valor ético que o professor disse que foi para o ralo, dentro da construção da profissão e da instituição jornalismo, e acabou com os valores notícia e critérios de noticiabilidade que o jornalismo tinha até então, ou ele nunca, na verdade, existiu, sempre foi uma linguagem de venda também do próprio jornalismo nesse sentido? Não sei se conseguiu. Não, o que eu acho que o que sempre sustentou o jornalismo e deu prestígio ao jornalismo foi, sem dúvida nenhuma, um preceito ético, ligado à liberdade de expressão. Mas já desde o início, o jornalismo nunca foi apenas isso. Tinha um jornalismo sensacionalista, os interesses empresariais, de classe. Mas o jornalismo sempre se pautou por uma pluralidade no nível das classes dirigentes. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, você tinha aqui Diário Notícias. Diário Notícias representava resto de interesses de cafeicultores do estado do Rio. Você tinha o Correio da Manhã, que representava interesses, era de como balcão, vendia o balcão, os classificados, mas também teria de estaleiros aqui do Rio, digamos, Checavagima, por exemplo. Estava o Correio da Manhã. O Globo tem os interesses, o jornal Última Hora, interesses de frações de classe, dirigente, dominante. Esses interesses brigavam um pouco entre si, cada um tinha a sua posição. Aí você tinha uma certa pluralidade ao nível dos interesses da burguesia. Mas, por trás de tudo isso, estava sempre um ideário que era de interesse dessa pluralidade ter, que era da objetividade jornalística e a defesa que o jornal podia fazer de determinadas causas públicas. Né? Tanto que quando surge o Correio da Manhã, vamos dizer, esse jornal não nasceu para nomear ministro, mas para derrubar ministro. É uma frase do Bittencourt. Então, o jornalismo sempre foi embalado, mesmo o jornalismo na República, o jornalismo na abolição, era embalado com contradições de posições, às vezes dentro do próprio jornal, por causa pública, pelo público, por certas causas que circulavam no espaço público. Ora, quando ele se tornou mídia, e mídia para mim é uma passagem, tanto empresa, corporação informativa, e vai diminuindo aquela pluralidade do início. Hoje aqui no Rio você tem o quê? Que é o jornal, é o Globo. É um extra ali, uma hora. Quando vai desaparecendo isso, o interesse comercial, compromisso com o comércio, e compromisso também com o Estado, com o governo, é grande, é enorme. Eu acho que foi essa ética que eu disse que foi parcialmente para o ralo.
Porque o compromisso com o público, o pacto implícito com o público, o pacto de credibilidade, ainda é de manter as aparências. Não pode não ter aparências, não manter aparências, ser mais nem menos. Você tem que ver, porque o público está aí, também de olho. Não é que a venda importe tanto, mas importa esse olhar do olho do público. Essa empresa não pode se desmoralizar. Mas eu acho que essa ética, né, acabou, foi para o ralo. Isso eu acho. O que é que resta? É uma moralidade difusa, de natureza, no Globo, por exemplo, o denista, de satisfazer a moralzinha de um setor de classe, de outro, de disfarçadamente conduzir os interesses, porque o que eu estou chamando de golpe, tecnicamente não é golpe, foi conduzido por mídia, com a burocracia estatal, que é Ministério Público, anuência do Supremo, que reconhece suas origens de classe. Agora, tudo isso motivado pela falência do partido. Um partido que se entrou no jogo eleitoral mais sórdido também. Mas houve isso. O que é a ética, a moral que eu analisei aí? Foi pelo ralo. Eu acho que foi totalmente pelo ralo, aqui no Brasil. Você vê, por exemplo, agora nessa saída da Inglaterra, da União Europeia, a mídia inglesa, a grande mídia inglesa, era contra a saída. Quem era a favor da saída era o Murdoch, que é um público mais popular. Ele esposou os interesses da população, mas não esperavam, por exemplo, uma vitória tão acachapante. Não esperavam. Eu diria que talvez a Inglaterra não esteja preparada, pelo que surpreendeu os próprios promotores, para o que se deu. Foi uma derrota da mídia lá. A mídia não tem esse controle, não tem. Foi uma derrota da mídia, uma derrota da grande mídia, a vitória da pequena mídia do Murdoch. Mas não é a mídia, não foi a mídia. Havia um sentimento, um insularismo, que eu digo, que se recusa a levar em conta nas explicações, o insularismo inglês, que é impressionante, é importante. Não é só o insularismo da ilha, da Inglaterra, agora não é mais Grã-Bretanha, da Inglaterra, porque eu acho que a Escócia vai acabar saindo. Não é só isso, esse insularismo do próprio corpo do inglês. Vocês já tiveram amigo inglês? Alguém já teve aqui amigo inglês? Já conversou com o inglês de perto? Já conversou? Você tocar nele aqui, ele pula para trás como um esquizofrênico. Você não pode tocar no corpo do inglês. Não pode. Não pode, gente. Não pode tocar no corpo do inglês. Eu vou terminar de contar uma história de inglês. Fernando Sabino, eu conheci, que eu achava um cronista divertidíssimo. Escrevia muito bem. Fernando Sabino tinha um negócio do adido cultural. Ele foi adido cultural em Londres. Foi com ele mesmo, não foi o amigo dele. E vai voltar para o Brasil, chega o outro adido cultural, e é Londres, como é que é? Eles estão na porta da casa, que era paga por governo brasileiro, e vem um inglês jovem, típico, que ele viu, chapéu, guarda-chuva, umbrella, bem vestido, pinta, andando. Ele disse, olha, eu vou mostrar para você, está perguntando até o que é inglês. Né? O cara passa e ele diz, contar em português, não tem graça. Senhor, sim. Eu posso lhe perguntar para onde o senhor está indo? Aí um espanto no olho do inglês, mas a civilidade antes de tudo, aquele é classe alta inglesa. Não era o hooligan que ia perguntar se era briga, né? Queria brigar. Sim. Isso é para onde você está indo? Eu estou indo para a casa de Miss fulano de tal, filha de fulano de tal, que é filha de tal. Who happens to be my fiancé.
É minha noiva, acontece por acaso, é minha noiva. Ele diz, muito obrigado. Aí, o inglês fica assim, pô, o que é isso? Porque, disse assim, e eu posso lhe perguntar, por que o senhor fez essa pergunta? Eu, Sabino, disse, não, essa é uma questão privada. Aí, ele vai embora. Claro, se fosse isso com brasileiro, a bolacha ia ter polícia, né, cara? É uma questão particular. Né? Não, porque ele antes pergunta, eu posso lhe fazer uma pergunta privada. Ele, sim, pode. Ele aí pergunta, ele falou, não, é uma questão privada. Aí o inglês vai embora, ele diz que, olha, você imagine o que vai ocorrer. Esse cara vai chegar na casa dele hoje. Vai reunir a família, pai, mãe, e vai dizer assim, hoje eu passei por uma experiência extraordinária na rua. A most extraordinary thing today. Eu fui parado e me perguntaram isso. Ele vai ficar a semana inteira grilado, porque ele foi malandro carioca aí que deu a rasteira nele. Né? É isso, aquela coisa, aquele isolamento, aquela civilização, que talvez seja um pouco anacrônico, mas já foi a potência, antes dos Estados Unidos era uma grande potência depois da guerra, né? Isso era a Inglaterra, né? A Inglaterra, isso reflete em cada um daqueles súditos. Eu acho, estão com raiva do resto do mundo, eu ouvi alguém disse isso no jornal, porque o resto do mundo não é inglês. Não é inglês. Tem outra pior de inglês. Diz que inglês é aquele cara que você pergunta, você tem tempo? Ele diz, você tem um quarto. Você tem um espaço. Todo em inglês, né? Mas é isso. Olha, obrigado a vocês pela... Viu?